Quero convidar todos a abrirmos a palavra do nosso Deus, irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos fazer a leitura do final do capítulo, a última perícope, a última seção do capítulo, que vai do versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Essa é, finalmente, a sétima carta, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Os irmãos encontraram? Leiamos com atenção, peço que vocês mantenham suas Bíblias abertas. A palavra do nosso Deus diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Nosso Deus, ó Pai, nós estamos agora diante da Tua palavra pura, da Tua palavra viva, eficaz, e clamando a Tua misericórdia, eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender a riqueza do que está revelado, nos ajude a entender a beleza do que nos foi escrito por ordem Tuas, ó Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito move nossos corações, vivificando nosso ser por completo, para que vivamos uma vida de fervor verdadeiro, não falso, não fingido, mas através da Tua palavra que nos ensina. Em nome de Cristo eu rogo ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor não permita que o que não convém seja dito aqui, mas apenas o que a Tua palavra nos ensina, para a edificação da Tua igreja, para engrandecimento do Teu nome e louvor da Tua glória. É assim que nós oramos, Senhor, por Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém. Irmãos, o título dessa mensagem é A Igreja Sem Cristo. Por incrível que pareça, essa é uma verdade dolorosa que nós temos que lidar. Muita gente, muitos ajuntamentos solenes que levam o nome de Cristo. O Senhor não está lá. Interessante como em nossa geração os cristãos eles são reconhecidos por estereótipos vazios. Muitas pessoas reconhecem alguns cristãos apenas por causa da vestimenta que as pessoas usam. Tem um tipo de roupa específico, alguém vê aquela mulher andando com saião na rua, diz logo: ali vai uma crente. Ou vê um homem de paletó em pleno domingo, certamente ele está indo para a igreja. É engraçado isso, porque alguns estereótipos que o mundo absorveu como explicando o que é ser um cristão, ficaram tão enraizados não só no mundo, mas dentro da igreja, que algumas comunidades cristãs também passaram a entender que isso é o significado de ser cristão. Que tem alguns pontos que devem ser obedecidos, algumas regras pontuais, vazias.
de significado que colocam os crentes nessa posição, nesse status de crentes verdadeiros. Você lerá toda a palavra de Deus e não verá em momento algum o ensino bíblico sequer de que as mulheres e os homens devem usar determinado tipo de roupa que os classificará como cristãos verdadeiros. Não tem isso. O que a palavra nos ensina é o princípio da modéstia. É o princípio da pureza, até no se vestir, até na forma de vestir. Isso sim deve ser observado. Não que haja uma peça específica. Isso significa, sim, irmãos, que os cristãos eles não devem fazer o uso de alguns tipos de roupa. Porque claramente eles ferem a santidade do nosso Deus e revelam a pecaminosidade dos corações. Revelam um comportamento lascivo, isto é, aquela sensualidade, aquele desejo pessoal de que as outras pessoas olhem para você e desejem vocês com olhos cobiçosos. Certamente esse não é um comportamento cristão. Mas a grande questão que eu levanto para vocês sobre um cristão professo é: as pessoas ao seu redor reconhecem você como cristão? Não por causa de roupas. Porque esse não é um parâmetro bíblico para reconhecer alguém como cristão verdadeiro. Mas eu quero saber se as pessoas com quem você convive reconhecem, de fato, você como um cristão verdadeiro. Eu não falo no sentido de saberem que você também é de uma igreja. Porque você já disse isso depois de um tempo de convivência. Inevitavelmente a gente fala essas coisas. Eu me refiro ao fato de, pelo seu comportamento, de pela sua devoção a Cristo, as pessoas te reconhecerem como um cristão, não por estereótipos vazios de roupas, de um linguajar específico, mas porque você vive uma vida verdadeiramente transformada pelo Senhor. As pessoas ao seu redor lhe identificam como um cristão transformado. Você já deve ter conhecido, talvez convivido com algumas pessoas, e só depois de algum tempo, bom tempo de convivência, essa pessoa lhe disse, por alguma eventualidade, que era crente. E você sabe que jamais chegaria à conclusão de que ela é um cristão se ela nunca tivesse lhe dito. Se fulano tivesse lhe dito, não tivesse lhe dito, eu sou crente, você jamais chegaria a essa conclusão. Porque essa pessoa vive de uma maneira tão secular, tão mundana, tão distante de Deus, que é simplesmente incapaz de distingui-la do mundo. Certamente você já deve ter convivido com alguém assim. Depois de um tempo de convivência, achando que era uma pessoa normal, mais um mundano, mais um ímpio. Essa pessoa diz, não, eu sou crente. Agora reflita. Será que eu não tenho sido assim? Pense com você mesmo. Pense consigo mesmo. Será que as pessoas têm visto que eu sou diferente? Ou não? Um cristão verdadeiro é alguém que nasceu de novo. Para ser um cristão verdadeiro é necessário ter nascido de novo. Com um propósito de vida novo, com esperança nova, que aguarda a consumação deste século, que aguarda o retorno de Cristo. Nós cantamos aqui, és o rei que vem. Se a gente não aguardar o retorno de Cristo, essa canção é vazia para nós. Nós devemos viver, um cristão verdadeiro é aquele que vive num caminho novo, totalmente diferente das expectativas, das perspectivas do mundo. Cristão verdadeiro é alguém que deseja louvar ao Senhor, adorar a Deus em tudo na sua vida. Não apenas nos momentos de ajuntamento. Não apenas nos momentos onde nós, como assembleia reunida, cantamos juntos ao Senhor louvores e cânticos. De modo que um cristão verdadeiro, ele é alguém que foi transformado e renascido de tal modo que as pessoas olham e nos identificam, ou devem nos identificar, pelo nosso caráter transformado, pela nossa vida piedosa e não pelas roupas que nós usamos. Ainda que devamos usar roupas de modo modesto e puro. Então as pessoas têm reconhecido que você é um cristão, não porque você tem dito, eu sou de tal igreja. Não. Eu quero saber se pelo seu comportamento as pessoas reconhecem você como um cristão autêntico. Paulo, aos Romanos, ele fala um pouco disso. Um texto bem conhecido da igreja. Romanos 12, no versículo 1, Paulo diz assim: portanto, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Observe, o culto racional que Paulo fala significa algo que foi pensado, raciocinado. É aquilo de uma pessoa que senta, que reflete sobre o que está fazendo, que reflete sobre aquilo que Deus requer de nós e depois disso põe em prática. E o que é que Deus requer de nós? Nós sabemos através das Escrituras. Ele requer de nós santidade, pureza, sabedoria e humildade, fidelidade e compaixão. Todas essas coisas o Senhor requer de nós. Esse não é um ato, essas coisas elas não acontecem no culto público. Aqui nós temos uma liturgia bem definida. Elas acontecem também, mas não somente aqui. Que nós cantamos os louvores, nós damos glórias ao Senhor. Mas onde é que nós exercemos santidade, pureza, sabedoria, humildade, fidelidade e compaixão? É lá fora. Então, o culto que Paulo está falando aqui não é o culto público, mas o culto das nossas vidas. Ele diz, este é o culto racional de vocês. E racional porque aprendemos através da palavra o modo certo de nos comportar e viver nesse mundo. Então Paulo está dizendo que nossa vida deve ser um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo não porque nós morremos fisicamente, mas porque a nossa carne deve ser mortificada todos os dias. E em tudo isso, o Espírito de Deus, o Espírito Santo se alegra em nossos corações. E através dele o Senhor proclama os seus poderosos feitos em nós. Somente pela graça, irmãos. Somente pela misericórdia de Deus a gente pode viver assim, de modo digno. Viver um culto racional. Quando estamos no nosso lar, os nossos familiares, filhos, irmãos, pais, parentes, eles reconhecem, olha, ele é um cristão. Tem falhas, mas é um cristão. Quando estamos no trabalho, as pessoas sabem, para essa pessoa eu não posso fazer determinadas propostas, porque ela é um cristão verdadeiro. Ela é uma cristã. Paulo continua exortando a igreja dos Romanos, no versículo 2 do capítulo 12. E ele diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo. É uma exortação clara, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um chamado claro e direto para nós, irmãos. O padrão deste mundo, isso é, a sua ética hedonista, que significa que as pessoas buscam prazer pelo prazer, a satisfação, os caminhos mais fáceis o tempo todo. Esse tipo de ética mundana não agrada ao Senhor. Pelo contrário, está totalmente em oposição ao que Deus nos ensina. Evidentemente, um servo de Deus não pode viver assim. Por isso, Paulo exorta a igreja para que nós deixemos voluntariamente que o Espírito Santo nos transforme. Transforme o nosso ser de dentro para fora, pela renovação da nossa mente. Isso é um chamado para a igreja viver de forma santa. Não somente nos ajuntamentos solenes, não somente nesse momento do culto, mas lá fora, que é quando inicia o nosso culto ordinário. Um crente tem que entender que o culto na vida dele é sempre, é perpétuo. O que a gente faz quando vem para cá é fazer um culto solene com os irmãos, uma assembleia solene que o Senhor nos ordena, mas o nosso culto deve ser constante, perene. Por isso nós somos chamados para viver de forma santa nesse mundo. Uma transformação real. Nós somos chamados para viver uma metamorfose que só o Senhor, só Deus pode realizar em nós. E somente assim nós podemos experimentar, como o apóstolo Paulo diz, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus irmãos, se vivermos desse modo, sendo conformados, sendo moldados para sermos como o Senhor Jesus Cristo, não será a roupa que nos apresentará lá fora como crentes, como cristãos, mas será o caráter de Cristo em nós. E aí as pessoas reconhecerão. Infelizmente, quando nós lemos essa carta à igreja de Laodiceia, a 7ª carta, a última carta, nós percebemos quanto a igreja em Laodiceia estava moldada ao mundo.
Ela estava passando justamente por isso. Talvez as pessoas reconhecessem os membros daquela igreja só porque usavam uma roupa. Talvez nem isso. Talvez só porque eles diziam que tinham um compromisso no domingo. Eles, não, domingo eu não posso não, eu tenho um compromisso lá na igreja. Na verdade, não havia, na prática, nenhuma distinção entre eles, os membros daquela igreja, e os mundanos, e os habitantes idólatras da cidade de Laodiceia. Sabe o que isso nos deve fazer, irmãos, quando a gente lê uma coisa dessa? Quando a gente lê essa carta, deve nos fazer refletir. Ao andar pelas ruas de Serrinha, você se sente parte indistinguível desse povo? Você se sente tão abraçado, tão pertencente a esse povo que você não vê diferença entre você e os demais? Porque apesar de habitantes temporários de Serrinha, o verdadeiro cristão tem a sua cidadania nos céus. O que é que nos diferencia dessa geração? Você se sente bem em todo e qualquer lugar? Você é bem aceito em todo e qualquer público, em todo e qualquer círculo aqui? Se você responde sim para essa mensagem, tem alguma coisa errada. Aí você pode dizer, não, é porque sou uma pessoa com boa praça. As pessoas gostam de mim. É só que via de regra, para o mundo, o cristão nunca é boa praça. Para ser boa praça, você tem que aprovar o que Cristo rejeita. E esse é o erro que Jesus aponta na igreja de Laodiceia. E ele está apontando para nós agora. Das 7 igrejas, eu temo que essa seja a mais parecida com o nosso mundo. Essa era das 7 é a igreja mais secularizada. A que estava mais moldada aos padrões do mundo. Não dava para distinguir quem era membro da igreja em Laodiceia ou quem era só um habitante daquela cidade. Não dava para distinguir. Você lê o texto, não havia perseguição. Afinal, os cristãos lá viviam de uma forma tão rasa, tão igual aos demais, que não dava motivo para serem odiados. Não dava motivo para que as pessoas odiassem o evangelho. Pelo contrário, aquela cidade e os membros da igreja, eles gozavam de conforto, de luxo, que parece que é a fórmula mágica para produzir cristãos desatentos e deslumbrados com o mundo. Quando nós lemos essa carta e olhamos como nós temos vivido, nós aqui, mas também nós como a igreja de Cristo nessa cidade, não como única comunidade, mas ao todo, nós pensamos, que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de cristianismo é esse? Confortável. Que a gente quer ser aceito por todo mundo, a gente não aguenta ver uma cara feia. Você foi chamado para ver um monte de cara feia, irmãos. Você foi chamado para ser odiado. Você foi chamado para ser imitador de Cristo. Leia os evangelhos e você vai ver que Cristo ele não foi amado. Ele foi rejeitado. O mais desprezado entre os homens. Como é que você quer ser o mais aceito? O mais admirado? O mais legal? Isso não é motivo para você ser uma pessoa insuportável. Cristo ele não foi odiado porque ele era ruim. Ele foi odiado porque ele era santo. Isso é motivo para que você seja santo como ele é. Quando nós lemos essa carta, nós olhamos para a igreja no estado atual e a gente pensa, caramba, parece que Cristo não está falando da igreja de Laodiceia. Parece que Cristo está falando da igreja de Serrinha. Parece que Cristo está falando da igreja brasileira. Luxo, conforto, um cristianismo domingueira, né, de domingo apenas. No meio da semana, uma vida de impiedade. No meio da semana, uma vida que não leva o Senhor em conta. Não reflete, não pensa, eu pequei, eu preciso me arrepender. Eu estou ofendendo o meu Senhor. Eu estou entristecendo isso. Não pensam, não passam isso na mente. As pessoas não se sentem incomodadas pelos seus próprios pecados. Isso não é o cristianismo verdadeiro. Jesus olha para aquela igreja, intervém. E ele faz isso porque ele ama. E ele faz isso severamente. Então não se assuste se severamente o Senhor intervir na sua vida. Porque ele faz isso com aqueles que amam. Jesus, que ama de fato a sua igreja, ele ordena que João escreva. Versículo 14, acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E nós já temos visto nas 7 cartas como o Senhor Jesus ordena para que João escreva. E ele escreve ao anjo da igreja.
Nós temos dito aqui, o anjo é o mensageiro. Nesse caso, é o pastor da igreja. Mas também, essa expressão, ela é usada para mostrar o caráter espiritual da igreja. A dimensão espiritual que também é guardada por anjos do Senhor. Não tenha dúvida disso. Que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. E o Senhor manda, escreva esta carta para a igreja em Laodiceia. Aí você pode pensar, então isso aí só serve para a igreja de Laodiceia. Você não pode estar mais enganado, porque quando a gente chega no fim de cada carta, mesmo as cartas sendo endereçadas a pontos específicos, a mensagem ela é pregada para todo mundo. É dito assim, quem tem ouvidos, ele passa as barreiras da cidade de Laodiceia e de qualquer outra cidade. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque aquelas 7 cidades são tomadas para representar a igreja de Deus como um todo. E nós podemos nos identificar em pontos positivos e negativos dessas igrejas. Com exceção de Laodiceia, que só tem pontos negativos. Nenhum ponto positivo é apontado para essa cidade. Então o Senhor faz a fórmula do mensageiro profético, assim como no Antigo Testamento diz, assim diz o Senhor. Aqui ele ordena que João escreva, estas coisas diz aquele que, estas coisas diz, porque ele é o Senhor. E mais uma vez ele apresenta uma característica, ou características suas, normalmente de como ele se apresentou no capítulo 1 dessa carta. E está escrito assim, estas coisas diz o Amém. Observe que Jesus toma essa expressão agora como seu nome próprio. Ele é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Em cada carta, o nosso Senhor Jesus Cristo ele se apresenta de um modo que mostra que ele pode solucionar os problemas da igreja. Os problemas que a igreja carrega. Esse aqui, ele se apresenta como um Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Mas o que é que significa isso? Primeiro, essa expressão Amém, ela é logo depois explicada com a testemunha fiel e verdadeira. Significam as mesmas coisas. Não é como se fossem características diferentes. O Amém é uma coisa, testemunha fiel e verdadeira é outra. Mas a testemunha fiel e verdadeira é a explicação do que é o Amém. E essa expressão é usada desde o Antigo Testamento para confirmar verdades e juramentos. Amém. Assim seja. Isso que eu digo, eu testifico, é verdade e eu prometo com fidelidade. Então, de certo modo, a expressão Amém significa fiel. Isso é verdade, é um atestado. Quando a gente lê lá nos Evangelhos, quando Jesus dizia assim, em verdade vos digo, quando a gente vai analisar o texto original, a expressão não está em verdade vos digo, está Amém, Amém. E ele explica o que é. E essa palavra Amém é traduzida por em verdade, porque é isso que significa. Então, quando Jesus está dizendo assim, eu sou o Amém, estas coisas que a gente está falando para vocês é o Amém, e ele explica que o Amém é a testemunha fiel e verdadeira, é porque ele de fato é fiel e dele procede toda a verdade. Aquele que está falando não pode mentir, não pode errar, não pode falhar. Então, para aquela igreja que não estava testemunhando verdadeiramente do Evangelho, Jesus se apresenta como o Amém. Aquele que é a própria mensagem. Se vocês não testemunham o Evangelho, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. Eu sou o próprio Evangelho. Eu sou a própria testemunha. Que tem essas duas características que faltam na sua igreja. Tem duas características que faltam aí. E Jesus ele se apresenta como tendo elas. Eu sou fiel, é a fidelidade que falta aí. E eu sou verdadeiro, porque aí também está faltando a verdade. E eu posso corrigir isso. É como se Jesus estivesse dizendo, olhem para mim. Em mim vocês vão encontrar a fraqueza. Aquilo que, na verdade, aquilo que sobrepõe a fraqueza de vocês. Em mim vocês vão encontrar a solução para a fraqueza de vocês. E ele diz mais, eu sou o princípio da criação de Deus. E alguns desavisados podem ler esse texto, né, como o princípio da criação de Deus, como se Jesus estivesse declarando que ele é uma criatura, a primeira criatura criada por Deus. Parte de tudo que foi criado pelo Pai. Mas definitivamente o texto não está falando isso. Porque a expressão aqui não é na voz passiva, como se Jesus tivesse sido criado. Quando ele diz, eu sou o princípio da criação de Deus, e o texto original tem essas nuances, está na voz ativa. Em outras palavras, ele está querendo dizer assim, eu sou o princípio criador. Eu sou aquele que cria todas as coisas, eu sou o princípio criacional.
Ou seja, as coisas, elas passam a existir a partir de mim. Aí você lembra que João já tem escrito lá no capítulo 1 do seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Ele é o princípio criacional, ele é o Verbo eterno. É assim que Jesus se apresenta para uma igreja semi-morta. E normalmente uma igreja está morta porque faltam duas coisas: a verdade e a fidelidade para com a verdade. É isso que caracteriza uma igreja morta. E Jesus se apresenta como aquele que pode vivificar aquela igreja. É como se ele disse assim: eu e somente eu tenho o poder criador. Como eu sou o princípio da criação, eu que crio todas as coisas, parte de mim o poder criador. E vocês estão mortos, semi-mortos. Quem pode redimir você? Quem pode recriar vocês? Sou eu. Creiam, pois eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Por isso vocês podem crer. É isso que Jesus está dizendo naquela igreja. Então ele vai além. Ele mostra. Eu estou dizendo isso porque eu sei exatamente quem vocês são. Eu conheço vocês, como a gente diz no popular, né? Com a palma da minha mão. Eu conheço vocês por completo. E eu sei exatamente. Nos versículos de 15 a 17, Jesus ele declara que conhece aquela igreja. E ele mostra que conhece. Ele dá características de como aquele povo se sentia. Olha que coisa interessante. Ele diz: conheço as obras que você realiza. Só que ele não diz quais são as obras. Ele só diz que você não é nem frio nem quente. Observe que ele sai das obras para o estado do coração deles. Porque as obras deles não eram encontradas íntegras diante de Deus. O Senhor nem as menciona como sendo obras verdadeiras. E talvez a gente tenha vivido achando que está fazendo demais para o reino de Deus. E mal sabe que o Senhor vê o coração, não apenas o exterior. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, ele inverte agora, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Isso é o que vocês dizem. Mas Jesus, que conhece o coração deles, diz: mas você não sabe, e eu sei disso, mas vocês não sabem. Você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E agora a gente está diante daqueles textos que a maioria das pessoas tem um entendimento equivocado. Esse é um daqueles textos que todo mundo acha que sabe interpretar, mas na verdade não sabe. Como em todas as cartas, irmãos, Jesus ele está usando o contexto da cidade para mostrar que ele conhece a igreja que ele colocou ali. Afinal, ele não nos tira do mundo, mas ele nos livra do mal. Ele pede ao Pai: não os tires do mundo, mas o livre do mal. E ele mostra que conhece a igreja, a cidade onde o seu povo está. Ele conhece os desafios. E o Senhor tem usado em todas as cartas o contexto da cidade para explicar a relação da igreja com aquele povo. E como deve ser a relação verdadeira do povo de Deus em meio a um mundo caído. Jesus usa o contexto da cidade para ensinar lições, para animar, para restaurar a vida da igreja. E muita gente tem interpretado esse texto como se Deus estivesse dizendo: eu tenho um termômetro da fé aqui. Eu tenho um termômetro para a vida espiritual do meu povo. E aí a maioria das pessoas pensa o seguinte: Jesus está dizendo aqui que frio é alguém que está totalmente distante de Deus, morno é alguém que está vivendo um cristianismo apático, sem vida, meia boca, e quente é o crente fervoroso. E evidentemente não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ainda que em algumas situações a gente possa fazer essa alusão, não tem problema, você pode fazer essa alusão. Existe um povo que é muito frio, eles estão vivendo de modo frio, distante do Senhor. Você pode fazer isso. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está nos ensinando. Ainda que você possa fazer aplicações em outras passagens, ou na vida de uma determinada igreja, de uma determinada pessoa, sobre um termômetro espiritual, e alguém está frio espiritualmente, ou está assim mais fraco, outro está bem fervoroso. Não é isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. E conhecer o contexto da cidade,
Conhecer o contexto de Laodiceia é fundamental para interpretar corretamente esse texto. Laodiceia era uma cidade muito rica e próspera, irmãos. Está muito claro, a ponto da igreja dizer, eu sou rico, estou bem de vida, não preciso mais nada. Eles achavam que era assim. Eles achavam que estavam assim. Igual o resto da cidade. De todas as 7 cidades citadas em Apocalipse, essa é a mais próspera, a mais rica. Porque naquele tempo, naquela cidade, imagine, há mais de 2000 anos, foi desenvolvido um colírio muito eficiente, era quase que como milagroso. E a cidade de Laodiceia passou a exportar esse colírio para o mundo todo. Isso fez com que ela se tornasse um centro médico. E gente do mundo inteiro queria esse colírio, era necessário em tempos que não se tinha a medicina que tem hoje. As pessoas queriam, iam para lá. Nas cidades vizinhas também tinham elementos medicinais. Então eles queriam estar ali. Isso fez com que a cidade se tornasse muito rica, muito requisitada. E também ali existia uma criação muito grande de ovelhas e elas tinham uma lã negra, uma lã especial. O que possibilitou a produção de roupas pretas também naquela época. Não se tinham as técnicas que tem hoje de tingimento de roupa. Então ter uma roupa dessa qualidade era para pessoas que podiam pagar. Isso fez com que também aquela cidade ficasse cada vez mais rica, mais rica. As pessoas amavam ter essas roupas pretas, luxuosas, eram caras, não era para qualquer um. Isso gerou mais ganho naquela economia. Aquela cidade ficou muito, muito rica. Eles tinham muito ouro, tinham muitas riquezas. Isso fez com que eles tivessem um ego extremamente elevado. Vivessem cada vez mais uma vida hedonista, na busca pelo prazer, pelo conforto, como se isso fosse o fim da vida. Para os irmãos terem uma ideia, aquela cidade, a cidade de Laodiceia, assim como Filadélfia, ela tinha um problema. A sua geografia, perto de vulcões, fazia com que eles sofressem com muitos terremotos. E ali no primeiro século teve um terremoto tão forte que também devastou a cidade de Laodiceia. Destruiu casas. E aí você pensa, aquele povo ficou perdido. A verdade é que não. O Império Romano, muito rico, ofereceu ajuda para reconstruir a cidade. Nós vamos bancar a reconstrução da cidade. Vamos dar dinheiro para vocês reconstruírem. Sabe o que os moradores daquela cidade fizeram? Não precisa não. Nós temos recursos suficientes para isso. Eles rejeitaram. Tamanho era o ego deles. Diz assim, nós podemos viver do nosso jeito. Nós temos condições. O que era o grande defeito da cidade, no sentido social, é que aquela cidade ela não tinha águas próprias. Ali não tinham fontes próprias de água. Isso fazia com que elas tivessem, a cidade de Laodiceia tivesse que recorrer a 2 cidades que estavam muito próximas. Não tão próximas, mas próximas. Formando uma tríade de cidades. Hierápolis, de um lado, Colossos do outro, e Laodiceia no meio. E aí o que acontecia? Na cidade de Hierápolis existiam fontes de águas quentes, águas termais, e as pessoas também viajavam para lá, porque eram medicinais. Tinham propriedades curativas essas águas termais. Assim como conhecemos aqui perto da gente também. Já a cidade de Colossos tinha águas frias. Colossos é aquela cidade que Paulo escreve a carta aos colossenses. Tinha águas frias que refrigeravam, era excelente para o consumo. Águas puras. E aí, essas águas elas vinham por meio de encanações, de tubulações, chamadas de aquedutos, por baixo da cidade, até chegar em Laodiceia. Andava dezenas de quilômetros, até chegar em Laodiceia. Só que, quando as águas de Hierápolis chegavam a Laodiceia, elas já não estavam mais quentes como deveriam estar. Elas não estavam mais na posição de águas termais. Elas já tinham perdido suas propriedades medicinais. E como elas saíam de lá muito quente, elas saíam juntando as sujeiras do aqueduto. E elas chegavam em Laodiceia mornas e impuras. O que acontecia com quem bebia essa água? A primeira coisa que a pessoa tinha vontade era de vomitar. Era intragável essas águas. Conhecer isso é fundamental. Se não souber disso, não se interpreta esse texto corretamente. Jesus está olhando para aquele povo e está dizendo assim, sabe as águas que vêm de Hierápolis para vocês beberem aí que ninguém consegue beber? Se ela não for purificada antes, se ela não for resfriada antes. Vocês são assim para mim. Eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. É isso. É nisso que Jesus apoia
para sua repreensão. Ele é aquele que anda no meio dos castiçais, ele conhece verdadeiramente cada detalhe do seu povo. E ele dá essa declaração sobre as obras que aqueles irmãos faziam. E as obras deles refletiam, obviamente, o estado corrompido dos seus próprios corações. Jesus chega à conclusão que eles não eram frios, eles não tinham capacidade de refrigerar as pessoas como cristãos, como as águas de Colossos podiam fazer. Refrigerar, trazer alívio. Eles também não tinham a capacidade que as águas termais de Herápolis faziam, de serem curadoras, de trazer alívio e cura para as pessoas. Eles eram como as águas mornas que chegavam lá. Intragáveis como cristãos. Eram aqueles cristãos que, se eles não dissessem que eram membros de uma igreja, você jamais saberia que eles eram crentes. Se eles não usassem um saião, você jamais saberia que aquelas mulheres eram cristãs. Talvez nem isso eles fizessem. Eles eram crentes intragáveis. Não à toa, Jesus diz, observe na Bíblia, quem dera você fosse frio ou quente. Já pensou se Jesus está dizendo assim, quem dera você fosse frio, uma pessoa ruim? Naquela lógica comum do termômetro. Jesus está dizendo isso. Quem dera vocês pudessem refrigerar ou pudessem curar as pessoas. Mas vocês nem fazem uma coisa nem outra. Vocês são mornos. Jesus está dizendo, não tenho um elogio para vocês. Eu não tenho nada bom a declarar, isso é triste. Eu não tenho nada. Nem a cidade que a gente viu anterior. As cidades anteriores, algumas que estavam numa situação tão péssima. Mas Jesus ainda dizia, mas ali eu sei que tem um remanescente fiel ainda. Vocês vivifiquem aqueles que estavam para morrer. Nessa cidade nem isso. Nem um remanescente fiel é apontado. Então, no versículo 16, Jesus anuncia um juízo iminente para eles. É uma declaração de juízo contra eles. Assim, porque você é morno, porque você está vivendo assim, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu estou a ponto de deserdá-lo. Eu estou a ponto de decretar a falência, a morte dessa igreja. Que coisa terrível de se ouvir do Senhor. É o mesmo que Jesus havia dito para outras igrejas. Eu estou contra você nisso. Só que aqui ele está dizendo, eu estou contra você em tudo. Não havia nada que escapasse. Nem mesmo uma menção de remanescente fiel. Agora, ouça isso que Jesus está falando e olhe para a sua vida. E reflita. O que o Senhor requer de um crente? Que ele seja quente, fervoroso. Isso é, que ele possa curar as pessoas. Como é que um crente cura as pessoas? Ele cura as pessoas quando ele prega o evangelho, quando ele anuncia a paz, quando ele ama viver para isso, para a glória de Deus. Quando é que o crente é frio no bom sentido? Quando ele refrigera as pessoas, quando ele traz alívio, consolo, conforto por meio da palavra. Aquele povo era incapaz de fazer essas coisas. E você? E você é capaz? Você tem feito? Você tem vivido assim? Você tem dedicado a sua vida ao Senhor? Você está achando que eu vou me esforçar para acordar cedo? Nem é cedo. E nem vocês estão fazendo direito. Porque, por vezes, a gente tem que dizer aqui, falar que vocês chegam atrasados o tempo todo. Por vezes. Como se você estivesse fazendo um favor. Você acha que Deus está precisando do seu favor? Você acha que Deus está precisando de você para alguma coisa? Vocês acham que vocês estão fazendo demais para Deus? Então vocês não conheceram nada da palavra. Vocês não entenderam nada. Deus, ele repreende o povo porque eles não faziam o básico do que era ser cristãos. Só tinha o título. Postagem no Instagram não faz de você um cristão verdadeiro. Ter a blusa da igreja não faz de você um cristão verdadeiro. E ainda sentar nesses bancos no domingo não faz de você um cristão verdadeiro. Se você não tiver nascido de novo, se você não desejou viver para Cristo na sua vida, não só no domingo de manhã, mas na sua vida por inteiro, você não nasceu de novo. Você está enganado. E Deus está dizendo, eu estou a ponto de vomitá-lo. Eu não lhe aguento mais cantando louvores com seu coração podre e vazio. É isso que Deus está dizendo para você. Não sou eu que estou dizendo. Leia as Escrituras e você vai ver. Foi exatamente isso que Cristo disse para os fariseus. Vocês estão mortos, vocês são túmulos ambulantes, sepulcros caiados. Eles achavam que estavam fazendo uma coisa incrível, sendo os melhores adoradores de todos. E as pessoas que estavam perto deles até achavam isso também.
Graças ao Senhor que Ele é bom. Porque mesmo diante dessa repreensão, nós podemos ver a graça de Deus brilhando através da sua paciência. Ele não diz, eu já vomitei vocês. Ele podia ter dito isso. Ele é o juiz do universo, ele é dono de tudo. Mas é como se ele estivesse segurando. E você sabe como é terrível segurar um vômito. É uma dessas sensações piores que tem. É como se Cristo estivesse segurando e dizendo, eu vou dar mais uma chance. Por que motivo o Senhor tem suportado tantas ofensas que você tem feito contra Ele? Seus pensamentos malignos, suas ações, sua irresponsabilidade, sua vida inútil. Por que motivos? A gente só pode ter uma resposta para isso. É por causa do tamanho da sua misericórdia, do seu amor, da sua graça. Não fosse isso, você já estaria vomitado direto para o inferno. É isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Será que Ele não está dizendo para nenhum de nós? Será que Ele não está dizendo isso para a gente também? Então Jesus declara exatamente o que eles são, no versículo 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Talvez o crente de hoje em dia pense, estou confortável, já estou salvo mesmo, já conheci o Senhor, já sou membro da igreja, agora vou seguir minha vida. Então Deus olha para eles e diz, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles estão dizendo isso, não preciso de mais nada. Em outras palavras, eles estavam satisfeitos com a vida confortável que tinham. Do mesmo jeito que o resto do povo da cidade vivia, sem Deus. Viviam do mesmo jeito. Não tinha diferença nenhuma. Só queriam saber do bem-estar, da vida luxuosa. Estavam fazendo dessa terra o próprio céu. E mesmo carregando uma placa de crentes, eles já haviam desprezado o Senhor há muito tempo. Era um cristianismo vazio, hipócrita, infiel, distante da verdade de Deus. Totalmente oposto ao que o Senhor é. Semelhante à vida dos fariseus. E Jesus revela a eles como a autoimagem deles estava distorcida. Eles se viam como ricos, que não necessitavam de mais nada. Só que Jesus diz a eles que eles eram verdadeiramente pobres. Então Cristo olha para eles e diz, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. A sua infelicidade logo se tornaria evidente quando descobrissem que estavam a um passo do tribunal de Deus para os falsos cristãos. Eles se achavam ricos, mas eram miseráveis, porque a verdadeira riqueza está em conhecer o Senhor, e eles nem isso faziam. Eram pobres e estavam desprovidos da verdade, que é Cristo, e das bênçãos espirituais de Deus. E apesar do colírio milagroso daquela cidade, eles estavam cegos, porque eles não conseguiam compreender a verdade devido às escamas nos seus olhos. E apesar da linda lã negra, eles estavam nus, desprovidos da graça e do perdão de Deus. Vocês estão cegos, pobres e nus. Não tem ouro desse mundo, não tem roupa de chique, não tem remédio milagroso que cure vocês, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E não ache, porque seu nome está numa lista de membros, que isso vai mudar a sua condição. Se vocês não se voltarem para Cristo verdadeiramente agora. Essas palavras, elas devem nos fazer refletir sobre que tipo de vida cristã a gente tem vivido. Você acha que é você que decide o que é a vida cristã? Se a gente tem vivido para a glória de Deus de fato, se estamos com o Senhor e nossa confissão tem sido verdadeira, ou se isso tem sido só aparência. E eu temo que essa seja a verdade. De todas as igrejas, parece que essa é a que mais se parece com o estilo de vida dos crentes da nossa geração. Igrejas tão seculares quanto se pode ser. Tão perdidas quanto se pode ser. Mais perdido que as pessoas mais perdidas estão nos ambientes mais perdidos. Jesus repreende-os e chama eles ao arrependimento. Jesus está repreendendo claramente eles. Versículos 18 e 19. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se.
E aqui no fim de sua repreensão, Jesus declara que ele mesmo tem a solução graciosa para toda a fraqueza moral daquele povo. Já que eles eram tão ricos, Jesus diz, então compre de mim, porque eu tenho o que vocês necessitam. Não é o mundo, não é a ética do mundo, não é a cidade que vocês vivem, mas eu tenho a solução para os seus problemas. E digo mais, o ouro que vocês têm é incapaz de comprar. O que eu tenho para vocês é gracioso. O que Deus requer de nós é o nosso coração, a nossa fidelidade, a nossa devoção. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. É um ouro puro. Esse o mundo não tem. Esse refinado pelo fogo só o Senhor pode ter. E ele diz, e só assim você será verdadeiramente rico. Este é o conselho da graça de Deus. Nenhum dinheiro desse mundo pode comprar essas coisas, mas Jesus entrega elas graciosamente. Ele está dizendo, venham, e em mim vocês acharão a verdadeira riqueza. Eu ofereço o reino eterno dos céus, o reino de Deus para vocês. E só assim vocês serão verdadeiramente ricos. Em nosso dito popular, é verdadeiro nesse sentido, né? Somos ricos da graça de Deus. Só se de fato tivermos achado ela em Cristo. Compre vestes brancas. E obviamente, tudo aqui procede dele. Ele está dizendo, eu sou aquele que posso te vender isso, verdadeiramente. Compre vestes brancas, observe o contraste. O ouro impuro da cidade com ele que tem ouro puro. As lãs negras daquela cidade com ele que tem as vestes brancas, que representa a pureza, não o pecado, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Há uma contradição. A lã negra representando a nudez pecaminosa deles e as vestes brancas representando o perdão e a graça que só se acha em Cristo. Em outras palavras, o mestre está olhando para eles e está dizendo, arrependam-se dos seus pecados. E arrependa-se, não é só olhar para trás, é olhar para diante também e mudar de vida. E ele diz mais, compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Você não vai achar aí, em Laodiceia, você não vai achar em Serrinha a cura para você. A cura para você está no Senhor, que tem tudo. Tudo que nós necessitamos. Esta é a solução que Jesus dá para a cegueira espiritual deles. Eu tenho colírio que te fará ver de verdade. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Somente Deus pode tirar as escamas dos nossos olhos e fazer perceber aquilo que Paulo declara lá em Romanos 7, versículos 24 e 25, depois de contemplar o tamanho da sua pequenez, depois de contemplar a grandiosidade de como ele era pequeno, de como era inútil, de como ele era minúsculo. Aí ele olha para si mesmo, olhando para a graça de Deus, olhando para aquilo que Deus é, para a pureza e santidade de Deus, e olhando para a sua incapacidade. Ele não pode falar outra coisa, senão que seu coração grita, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele chega à conclusão bendita de quem pode vender o ouro para ele, de quem pode vender a roupa branca e pura para ele, de quem pode tirar as escamas dos seus olhos. Então ele declara, graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que é quem reverte essa situação miserável dos nossos corações. Para que fique claro que nenhum desses itens pode ser comprado de Jesus por ouro das obras, por ouro humano, mas tão somente pela graça. Então Jesus declara o seguinte, e nós entramos numa daquelas coincidências santas, porque a gente leu o texto base para isso lá em Provérbios 3 hoje. Então Jesus, com um eco do que o Pai tinha dito lá em Provérbios, ele agora diz, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. E apesar de todas as ofensas sofridas pelo nosso Senhor, ele declara o seu amor até pela mais fraca e falha das igrejas, como Laodiceia. A sua disciplina é sinal de amor. É um sinal de que temos um pai que cuida de nós. Um pai que disciplina e que ama o seu filho. Porque é isso que um pai verdade faz. Esse é o chamado claro para quem está vivendo o cristianismo falso. É o mesmo chamado para quem ainda não se achegou a Cristo verdadeiramente. O chamado é arrependa-se agora. Você pode não ter outro momento, você pode não ter outro dia. Nada lhe garante de que esse é o seu último instante na terra. Arrependa-se. Seja zeloso.
Seja zeloso, é a ordem de Cristo para nós. Significa que a nossa vida deve ser um culto consciente, constante, racional ao nosso Deus. As nossas atitudes, elas devem ser tomadas visando a glória de Deus. E se estivermos nele de verdade, estaremos contentes, ainda que aos olhos do mundo, esse parece ser uma perda. Mas como Paulo diz, aquilo que eu tinha por ganho, que eu achava que era lucro, eu vi agora que era perda. E o que para mim era perda é lucro. Porque estar com o Senhor é melhor que tudo. Então Cristo faz o convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é outro texto que muitas vezes é tirado de contexto. Esse é um dos textos mal interpretados das Escrituras. Em todo tempo temos visto que Jesus está falando para cristãos. A sua mensagem é para crentes, para igrejas, ainda que tenham vivido de um modo totalmente distante de Deus. A sua mensagem é para aqueles que já o conheceram. Essa mensagem ela serve também para a proclamação do Evangelho. Mas a exortação é direta para um povo que está fracassado dentro da igreja. Isso não é um chamado à conversão. E algumas pessoas interpretam que Jesus está chamando as pessoas para se converterem aqui. Sim, isso acontece em vários momentos das Escrituras. Mas não é esse o caso agora. Esse é o chamado de Cristo para que aqueles que se declaram cristãos entrem em comunhão com Ele. Se relacionem com Ele, porque não adianta a gente levar o nome de Cristo na camisa, na testa, onde quer que seja, se a nossa relação com Ele não existir, se o nosso coração não estiver com Ele. O que Jesus está dizendo é, eu quero me relacionar com vocês, verdadeiramente. Eu não quero que vocês levem apenas o meu título, o nome, vazio. Mas eu quero vocês por completo. Eles se reuniam para cultuar, irmãos. Mas a igreja estava sem Cristo. Eles fechavam a porta para cantar louvores. E Cristo ficava do lado de fora da porta, batendo. Eu quero ter comunhão contigo. É a expressão máxima do amor de Deus. De como Ele quer ter-nos como seus irmãos, como seus amigos. A expressão máxima é justamente de comunhão, essa do povo que se senta à mesa para cear juntos, para comer juntos. Essa é a declaração de que há uma irmandade, de que há comunhão, de que pensam iguais aqueles que sentam juntos. Jesus está batendo, mas como eles não vigiavam, eles não viram a hora que o mestre chegou. Eles não estavam vendo. Não viam que o mestre estava ali o tempo todo. Por isso essa carta é como se fosse um chacoalhão de Deus para a igreja. Acorda! Você não está vendo não como você está sendo tolo. Como sua vida está sendo inútil. Essa é a expressão mesmo. Até quando você vai desprezar a minha presença? Até quando você vai achar que ser cristão é somente ir na igreja nos domingos? Até quando você vai achar isso? Então o Senhor declara que todo o que quiser ter comunhão com Ele, o terá. Porque Ele está disposto, porque Ele nos ama incondicionalmente e quer ter comunhão com o seu povo. Essa é a responsabilidade dos servos do Senhor, verdadeiros, de ouvirem a sua voz, de ouvirem a voz do pastor e segui-lo. Ele está dizendo, eu estou à porta e bato. Quem quiser abrir a porta, eu cearei com ele, eu terei comunhão. Eu os consolarei. Eu lhes darei o meu braço poderoso para vocês descansarem. E também os ensinos verdadeiros para que vocês vivam corretamente. Para todos aqueles que abrem a porta dos corações, para estes Jesus diz verdadeiramente. Versículo 21. Ao vencedor, ou seja, esses que decidem viver com Cristo fielmente, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E essa é mais uma figura da comunhão de Deus com a igreja. Uma igreja que julgará o mundo e que julgará até os anjos, como a palavra nos ensina. No trono de Deus há riquezas incomparáveis, como em nenhum lugar jamais haverá. Como o povo de Laodiceia jamais sonharia em ter. Jesus nos convida a ouvir a sua voz, e perseverantes zelarmos pela sua palavra, pelos seus ensinos.
Ele declara: eu já venci, eu já estou à destra do Pai, aguardando vocês. O vencedor também sentará comigo no trono. Por fim, temos a 7ª vez que o Senhor fala para toda a igreja, espalhada por toda a terra, em todas as gerações, em todos os momentos, em todos os lugares do mundo. No versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o chamado para ouvir o que o Senhor proclama, não a um povo, mas a todo o povo. Aquele que vencer, certamente é porque terá ouvido a voz do Espírito. Cristo está batendo a nossa porta. E quem está proclamando isso aos nossos corações é o Espírito Santo. Ele deseja ter comunhão conosco. E nós devemos desejá-lo mais do que tudo, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo. Porém, enquanto Cristo não ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, nosso coração vai estar aberto para o secularismo. Enquanto Cristo não for o primeiro lugar em nossa vida, você tem que entender que Ele também não será nem o segundo, nem o terceiro. Ele não estará em lugar nenhum. Este é um chamado solene para que você viva de tal modo, para que você reconheça que Cristo reina, e que não há solução fora dele, que não há vida fora dele, que não há alegria fora dele. Se você é um cristão verdadeiro, você deve viver verdadeiramente para a glória de Deus, com as suas atitudes, com a sua palavra, com a sua disposição, com zelo, com amor por quem Ele é. Não tem nada mais triste para um cristão professo que ouvir da voz do Deus Todo-Poderoso: eu estou pronto para vomitá-lo. Eu não aguento mais você. Esse é um chamado para você dar motivos verdadeiros ao Senhor, não para Ele dizer isso, mas para que naquele dia Ele olhe para você e diga: servo bom e fiel, é assim que eu te encontrei. A questão é: como é que Cristo nos encontra agora? Como estamos diante agora dele? O que Ele tem a dizer de nós agora? Cristo deve ser o primeiro lugar em seu coração. Impressionante como as pessoas dizem: não, reconheço essa verdade, mas não conseguem viver. Dão todas as desculpas possíveis, como se essas desculpas fossem ser suficientes diante de Deus. Eu não estou bem. Não, eu tinha esse compromisso. Esse aspecto do meu trabalho era mais importante. Eu precisava descansar. Você está achando que você que inventou essa desculpa? Tem mais de 2000 anos que essas pessoas dão essas desculpas para Cristo. E Ele diz: eu estou a ponto de vomitá-lo. Nosso chamado para essa carta, que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, é: não carregue o Jesus apenas essas 5 letras, um nomezinho que você acha que abre portas. Mas carregue Cristo de verdade no seu coração. Esteja em comunhão com Ele o tempo todo. É isso que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para louvar.